Shalom, 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 a partir do Seminário Teológico de Jefferson em Angola. Daqui fala o vosso servo Bispo Destino. Hoje teremos uma nova aula sobre o que é o pecado. O que é o pecado? O que é o pecado? Este ensinamento de hoje é projetado para fornecer uma compreensão aprofundada do conceito do pecado, suas consequências e estratégias para evitá-lo. Com base nas Escrituras do Antigo e Novo Testamento, o objetivo é equipar os discípulos de Jesus Cristo através do mundo inteiro com uma perspectiva teológica abrangente que auxiliará no crescimento espiritual pessoal e no ministério prático. Vamos embora. Vamos aqui definir o que o pecado. Na definição, eu direi que, em termos bíblicos, o pecado é fundamentalmente um ato de rebelião. Eu dizia que vamos definir o que é o pecado. Eu dizia que, na definição do pecado, em termos bíblicos, o pecado é fundamentalmente um ato de rebelião contra as leis e padrões de Deus. Isso denota falha moral e desobediência à vontade de Deus. A perspectiva do Antigo Testamento. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 6 a 7, o pecado original. Aqui trata-se do pecado original. Vamos ler o texto. Gênesis, capítulo 3, versículo 6 a 7. Quando a mulher viu que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Este trecho ilustra um primeiro ato de pecado, onde Adão e Eva desobedeceram ao comando de Deus. E também para dizer que o ato de comer o fruto proibido simboliza a inclinação humana para a desobediência e o desejo. No livro de Levíticos capítulo 16, versículo 21, a Bíblia diz, e aqui estamos a ver o conceito de carregar o pecado, né? Aqui é o conceito de carregar o pecado. A Bíblia diz, e confessará sobre a cabeça do bode todo o pecado dos filhos de Israel, todas as suas iniquidades e todas as suas transgressões, com todas as suas transgressões, e as porá sobre a cabeça do bode. Isso é cabrito, né? Quando se trata de bode, aqui é cabrito. E o enviará, quer dizer, enviar esse cabrito por um homem escolhido ao deserto.
Este ritual do Antigo Testamento, ordenado por Deus, do cabrito expiatório, reflete a transferência dos pecados e o conceito de expiação, destacando como o pecado é simbolicamente, aliás, queria dizer, removido do povo. Na verdade, no Antigo Testamento não houve perdão do pecado. Houve expiação. O que é expiação? Expiação é o ato de cobrir o pecado, tapar o pecado, mas não foi perdoado. O sangue dos animais não quase servia em nada, mas sim servia para cobrir o pecado de sorte que Deus não pudesse o ver. Por isso, quando nós estamos no Novo Testamento, estamos a ver o João Batista, logo quando ele viu Jesus Cristo de longe a vir, ele disse: olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer que todos os animais, todo o sangue derramado dos animais no Antigo Testamento, durante a lei, apenas cobria o pecado, mas não tirava o pecado. Mas somente o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado, esse Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Ok? Então, Deus ordenou um ritual aí, onde deveria se confessar todos, quer dizer, declarar os pecados de Israel sobre um cabrito, depois de declarar esses pecados sobre o cabrito, e o cabrito se mandava no deserto a uma pessoa escolhida, especialista, que deveria cuidar desse cabrito. Bem amado Senhor, não vamos brincar com a graça. A graça de Deus que estamos a viver agora para sermos perdoados tem que ser bem conservada, ok? Não vamos abusar dessa graça. Só para dizer que no Antigo Testamento, os pecados não foram perdoados. Mesmo assim, esta lei que estamos a chamar de lei de Deus, houve 613 leis, 613 leis debaixo desta lei. Então, obedecer 613 leis não foi fácil. Agradeço bastante a Deus porque eu não havia nascido naquele tempo. Eu não conseguiria. E tem que obedecer a todas elas. Oh Deus, obrigado pela graça. Este ritual do bode ou do cabrito expiatório reflete a transferência dos pecados e o conceito da expiação, destacando como o pecado é simbolicamente removido do povo. Simbolicamente removido do povo. Mas não foi removido na realidade, infelizmente. Vamos ver a perspectiva do Novo Testamento. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, aqui vamos falar da natureza universal do pecado. Mas antes de tudo, eu gostaria aqui de dizer alguma coisa. Sabe que há uma palavra-chave que um grande homem de Deus, o evangelista Billy Graham, falou. Ele disse: a melhor maneira, a melhor forma de evitar o pecado é de odiar o pecado. Odiar o pecado. Quando você odeia o pecado, é de igual modo, quando você odeia alguém, este tal alguém torna-se difícil para que possa vir te aproximar, porque ele sabe que você lhe odeia. E isso tem funcionado na minha vida. Eu odeio o pecado. É a única maneira de eu poder me preservar contra o pecado, é a fim de andar na santidade e no temor de Deus. Eu odeio o pecado, odeio mesmo o pecado. Não quis ouvir, nem ver, nem viver o pecado. Então, desta maneira, eu fico preservado do pecado, porque não gosto de pecado, não gosto mesmo. Não quis ouvir, não quis ver, se fosse algo a ver,
não quis escutar falar acerca do pecado. É a minha estratégia que eu copiei do grande homem de Deus, que diz a única e a melhor maneira de poder evitar o pecado é de odiar o pecado. Vamos odiar o pecado. Então, falando da perspectiva do pecado no Novo Testamento, eu estava a dizer que vamos ler no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Aqui vemos a natureza universal do pecado. A natureza universal do pecado. Vamos ler isso. Porque todos pecaram e destituídos, então, da glória de Deus. Esse versículo que acabamos de ler enfatiza que o pecado é uma condição universal que afeta toda a humanidade, não apenas indivíduos ou grupos específicos. Mas também não devemos esquecer que é importante fazermos a exegese desse versículo bíblico e vamos entender melhor o que o homem de Deus queria dizer, o autor, a ideia original do autor. Vamos ainda avançar. No livro de João, 1 de João, capítulo 3, versículo 4. 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Aqui temos uma outra definição do pecado. Vamos ler. Todo aquele que comete o pecado transgride também a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Quando você faz o que Deus diz não faz, você é rebelde e você está pecando. E também quando você não faz o que Deus te manda fazer, também estás a pecar. Você sabe o que é bom, o que Deus te manda fazer, mas você não quer fazer isso. Então você é rebelde, você está pecando, sim, senhor. O pecado é descrito como uma violação da lei de Deus, sublinhando que é fundamentalmente sobre quebrar os mandamentos divinos, conforme acabei de dizer. Agora, vamos ver as consequências do pecado. Ponto 2, as consequências do pecado. Consequências. O pecado leva à separação de Deus, morte espiritual e várias formas de sofrimento. A Bíblia fornece numerosos exemplos para ilustrar esses resultados. Vamos ver alguns exemplos do Antigo Testamento. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 10 a 12, estamos a ver aqui o Caim e Abel. Gosto muito dessa narrativa, apesar de que uma triste realidade, mas gosto muito dessa narrativa. Assim diz a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 4, versículo 10 a 12. Então disse o Senhor: o que fizeste? É Deus que estava a perguntar a Caim. Apesar de que você não quer dar o nome de Caim, teu filho, porque ele matou Abel, mas pronto, é normal. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, pois, maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Aqui, só para dizer que o pecado de Caim, ao matar Abel, resultou em punição divina e afastamento da terra, ilustrando como o pecado
pode ter consequências pessoais e de longo alcance também. Quer dizer, o pecado que você comete hoje pode ter repercussões, consequências na sua descendência. É possível. Eles podem viver as consequências do teu pecado. É possível. Por isso, cuidado. O que estás a fazer, como está vivendo a tua vida. Como está vivendo a tua vida. No livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10 a 12, estamos aqui a ver o Davi e a Batseba. A Batseba foi uma mulher que Davi retirou do seu servo Uri. Ele mandou na frente do combate para que morresse lá e que o Davi ficasse com a sua mulher. É muito triste, uma triste realidade. O homem, segundo o coração de Deus, se comportou desta maneira. Mesmo assim, a graça de Deus já alcançou. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois a espada nunca se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias e o Eteu, para que fosse tua mulher. Assim diz o Senhor. Eu farei levantar contra ti o mal da tua própria casa. O adultério e assassinato de Davi levaram a conflitos pessoais e familiares, mostrando que o pecado resulta em consequências imediatas e duradouras. Você viu como Davi começou a fugir, o seu filho Absalão. As consequências, esse pecado entrou na família. Começaram a viver as consequências do pecado. Cuidado, bem amado. Odeia o pecado e evita o pecado. Temos aqui alguns exemplos do Novo Testamento. Gálatas capítulo 6, versículo 7 a 8, onde estamos a ver colher o que se planta, conforme vos disse previamente. Colher o que se planta. Se você pecar hoje, estás a semear uma semente. E não esqueça que vais colher qualquer pecado que estás a cometer. Serás perdoado, mas as consequências, sim, senhora, você vai colher. A Bíblia diz: não vos enganeis de Deus, não vos enganeis. De Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Oh, meu Deus, o que estás a semear agora? Porque o que semeia para a sua carne, da carne também se fará a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, aqui refere-se do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus se fará a vida eterna. Este trecho, ou versículo, ensina que as ações pecaminosas levam à destruição, enquanto viver pelo Espírito produz também a vida eterna. Então faça a sua escolha. Se você inclinar-se no pecado, as consequências são negativas. Se você se inclinar no Espírito Santo, andando na pureza, na santidade, então a vida eterna e o gozo, a alegria será a sua porção. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14 a 15, o processo do pecado levando à morte. Sim, as consequências do pecado. E a morte, primeiro é a morte espiritual e que depois pode levar à morte física. Assim diz a palavra do Senhor no Tiago, capítulo 1, versículo 14 a 15. Mas cada um é tentado
quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz, quer dizer, nasce o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aqui o Tiago descreve a progressão do pecado desde a tentação até a morte, enfatizando o caminho destrutivo que o pecado cria. Quer dizer, se você não resistir o pecado, a tentação, mas sim cair na tentação, o fim é a morte. Temos que resistir ao diabo para que possa fugir longe de nós. Ok? 3. Como evitar o pecado? Já os falei do grande homem de Deus, a dica do grande homem de Deus, Billy Graham. Ele me ensinou algo que eu uso até hoje. Ele diz que a maior forma e melhor forma de eu evitar o pecado é de odiar o pecado. Odeia mesmo o pecado. Quando você odeia o pecado já, você não terá mais interesse ao pecado. E o próprio pecado já torna-se difícil para vir se aproximar de ti. Odeia o pecado. Temos aqui algumas estratégias para evitar o pecado. A primeira estratégia, entender e obedecer a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, estamos a ver Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O envolvimento regular com as escrituras fortalece a resistência ao pecado, ao alinhar, aliás, a vida com a vontade de Deus. Meu amado Senhor, faça tudo para você se tornar uma Bíblia vivente, porque diante de qualquer tentação você terá de citar os versículos bíblicos. O diabo não foge às tuas próprias palavras, mas sim foge à palavra de Deus. Então faça tudo para meditar a palavra de Deus de dia e de noite, memoriza os versículos bíblicos, para que quando estiver a ser tentado, você, com toda a ousadia, vai começar agora a recitar versículos bíblicos, a falar a palavra de Deus, e com esta palavra de Deus você vai vencer o diabo. Temos uma outra estratégia, oração e vigilância. Oração e vigilância. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, a Bíblia diz, vigiai e orar, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração é crucial, meu amado Senhor, para buscar ajuda divina, para evitar a tentação e fortalecer a resolução espiritual. Meu amado Senhor, quem ora muito, quem medita a palavra de Deus de dia e de noite, ele não fica distraído. Quando vem uma tentação, logo ele sabe. E o Espírito Santo de Deus o capacita de como ultrapassar esta tentação. Mas quando você está distraído, não ora, não tens o foco de oração, você está distraído, nem meditação da palavra de Deus você faz, quando vem a tentação, você não sabe como resistir a esta tentação. Temos aqui mais uma outra estratégia, prestação de conta e comunhão. Prestação de contas e comunhão. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 24 a 25, a Bíblia diz, e consideremos uns aos outros para
nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação. Você que tem fugido da tua igreja porque um irmão, uma irmã te falou mal, você foge da igreja, você está a se isolar. O diabo está usando essa estratégia para te isolar a fim de te acabar ou acabar contigo. Como é costume de alguns antes, mostrando-nos, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aleluia. Só para dizer que fazer parte de uma comunidade de fé, uma igreja verdadeira, isso proporciona apoio e prestação de contas, que são essenciais para manter a justiça. Meu amado Senhor, eu tenho assistido National Geographic na DSTV e tem lá, geralmente tenho visto búfalos, um bom grupo de búfalos ou vários grupos de búfalos. Quando os búfalos andam junto, em grupo, em família, dificilmente o leão ataca. Mas o leão, o que ele faz? Ele começa a controlar qual é o animal que vai tentar se dissociar do grupo. Isso me ensinou muita coisa. Isso acontece com os cristãos. Quando o animal tenta dissociar-se do grupo, dali o leão faz tudo para lhe separar na totalidade. E quando ele é separado, vai numa outra direção, contrariamente à direção do grupo mãe. Oh, meu Deus! Dali o leão lhe acaba logo. Lhe acaba logo. E isso que acontece quando um irmão ou uma irmã, devido a alguns pequenos desafios com o irmão, pode também ser com o teu pastor, e logo decide se isolar, fica sozinho em casa. Meu amado Senhor, é uma estratégia que o diabo está usando para isolar você a fim de poder acabar contigo. E ele vai acabar contigo, porque não tens nenhuma proteção, nenhum irmão que vai poder orar junto contigo, nenhum irmão que vai poder te falar da palavra de Deus para poder te trazer de volta. Meu amado Senhor, não é bom você se isolar da igreja. Continua na sua igreja. Tu não vieste na igreja para o pastor ou para uma outra pessoa. Quem te trouxe na igreja é Jesus Cristo. Estás ali para Jesus Cristo. Então, foca na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Ok. Hebreus capítulo 10, versículo 24 diz: e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É isso conforme eu acabei de dizer. Quando nós estamos juntos, é para podermos nos consolarmos. Com salmos, com a palavra de Deus, e deste modo evitamos a sermos tentados para cair no pecado. Temos mais uma outra estratégia, número 4, praticar o arrependimento. Sim, praticar o arrependimento. Meu amado Senhor, é importante que possamos sempre, todos os dias, ficarmos de joelho no fim do dia dizendo: Deus, sonda meu coração. Eu não sei por onde eu falhei contra ti durante o dia. Não consigo me lembrar, mas tu sabes como que eu andei. Tenha misericórdia de mim, perdoa todos os meus pecados. Então, praticar o arrependimento. No livro de 1 de João, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nesse versículo, a confissão e o arrependimento regulares restauram nosso relacionamento com Deus.
e ajudam a manter a pureza. Não espera até quando chegar em casa para confessar os teus pecados. Não espera até quando no próximo domingo na igreja para confessar os teus pecados. Mesmo dentro da casa de banho, mesmo dentro do táxi, mesmo andando, se você reconhece que tu tem pecado, então peça perdão a Deus e Deus vai te perdoar. Num qualquer lugar, Deus sempre perdoa. Em conclusão, eu vou dizer que compreender o que é o pecado, suas consequências e como evitá-lo são muito cruciais para viver uma vida alinhada com a vontade de Deus. Estudando essas escrituras e aplicando as estratégias que acabamos de ouvirmos, você que é discípulo de Jesus Cristo vai poder aprofundar a sua vida espiritual e ajudar os outros também a aprofundar suas vidas e a navegar a sua própria jornada longe do pecado. Amém? Então, se Deus odeia o pecado, Deus odeia o pecado. Então, é importante que possamos evitar o pecado. E já os falei, a melhor forma é de odiar o pecado. Deus abençoa. Até a próxima. E quem estava ao microfone é o vosso humilde servo, Dr. Bispo Destino. Mais uma vez, a partir de Jefferson Theological Seminary, em Angola. Muito obrigado. Até a próxima.